All right, well, welcome back to Calvary. Bem-vindo de volta a Calvary. And welcome, again, I'm going back into welcome back to our study in John. E agora eu ia falar de novo, bem-vindo de volta ao estudo em João. We're not in John, Mas a gente não está em João. but I think next week we will be, so it's all good. Mas eu acho que semana que vem a gente vai voltar para João. So, Então, tudo for a bem. preview, next week, if you want to hear our study in John, come here. We're going to be here at 6:30, 6:15. Então, já anunciando, na semana que vem a gente vai voltar para o estudo de João. Se você quiser vir ouvir sobre nosso estudo em João, venha na semana que vem. No, so tonight we are in 1 Peter chapter 4. Mas essa noite a gente está em 1 Pedro, capítulo 4. And this is a passage that I actually wanted to include a few weeks ago, and I couldn't. It didn't fit in with what I was teaching. Essa passagem, eu quis ter colocado ela de alguma forma nos sermões das semanas anteriores, mas ela não encaixou muito bem, então a gente vai vê-la hoje. And so we're going to talk about this tonight. A gente vai falar sobre ela hoje. Okay, we're looking at a passage that is really something, it's very unique. É uma passagem que ela é bem única. It's not something you're going to hear about in most of the churches in Brazil. É uma coisa que você não vai ouvir falar muito na maioria das igrejas aqui no Brasil. Because what they want to tell you is they want to give you a lot of positive reinforcement. Porque aqui eles querem te dar encorajamentos muito positivos. And so they want to say, no, you're awesome. You're gonna be victorious this week. You're gonna win. It's gonna be amazing. E é muito sobre, nossa, vai ser incrível, você vai ter uma ótima semana, você vai ser vitorioso, vai ser ótimo. And so this passage here is kind of going against the grain. Mas essa passagem aqui, ela tá meio na contramão disso. Okay? And so what he says here, look in verse 12. Olha aqui o versículo 12. He says, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. Ele diz, amados, não se surpreendam ou não estranhem o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. He says there's going to be a trial in your life. Ele fala que vai ter uma provação na sua And vida. don't think that that's something strange. E não ache que isso é uma coisa estranha. Because that's normal. Porque isso é normal. Because we as Christians, we've chosen a path that's very difficult. Porque nós, como cristãos, estamos num caminho que é bem difícil. What Jesus said is enter in by the narrow gate. Porque Jesus fala que a gente tem que passar pela porta estreita. And he said the other way, it's broad and it's easy and many people go in by it. E o outro caminho, ele é largo e fácil e muitas pessoas passam por ele. And so we've chosen the hardest way to go. Então a gente escolhe o caminho mais difícil. And Jesus tells us that we're going to experience trials and tribulations all the time throughout our life. E Jesus diz que a gente vai enfrentar provações e tribulações por toda a nossa vida. Okay? Now, tonight I don't know what everyone's going through. Hoje à noite eu não sei pelo que você está passando. Some of us, statistically, I know, are going through hard times. Alguns de nós, estatisticamente, eu sei que estão passando por situações It's difíceis. just a fact. There's no way that an entire church can come together and that everybody's good. É simplesmente um fato. É impossível que uma igreja toda venha se reunir e 100% das pessoas esteja em ótimo estado. Okay? Now, some of you guys, you're doing great. Awesome. Praise the Lord. Alguns de vocês estão bem, ótimo, glória a Deus. Okay? But what he's saying here is that trials and tribulations are normal in our life. Mas o que ele está dizendo aqui é que provações e tribulações são comuns na nossa vida. So that means if you're not going through one now, there's probably one coming around the corner. Então, se você não está passando por uma agora, provavelmente ali na esquina vai ter uma te esperando. So that's what we have to look forward to. É isso que a gente está antecipando aqui. Okay? So it's not a message that's going to be really like, yeah, guys, get ready, there's trials coming. Não é uma mensagem tipo, nossa, que legal, várias tribulações vindo. Okay? But it's the idea of preparing yourself for when they do come or knowing how to get through it while you're in the midst of it. Mas é sobre nos preparar para quando elas chegarem ou saber lidar com elas quando estivermos em meio a elas. Okay, now, one of the things that we always are asking about is why? Uma das coisas que a gente sempre está se perguntando é por quê? Why is this happening in my life, Lord? Por que isso está acontecendo na minha vida, Deus? Okay, and I told these guys at the conference, you don't always get an answer from God on why. E eu falei isso para os caras lá na conferência, que nem sempre a gente recebe uma resposta de Deus quando pergunta por quê. But what we can do is we can look at the scriptures and say, okay, where do trials and tribulations come from? Mas o que a gente pode fazer é olhar para as escrituras e enxergar de onde vêm provações e tribulações. What we see is that there's a lot of churches out there with just terrible doctrine. O que a gente vê é que tem muitas igrejas por aí com doutrinas terríveis, That whatever is good, that comes from God. que tudo que é bom vem de Deus, And whatever is hard, whatever is difficult, that comes from Satan. e tudo que é difícil, tudo que é ruim vem de Satanás. And that's just not true. E isso não é verdade. Okay, so we want to look and see what are the sources of our trials first to be able to understand them. Então, primeiro a gente quer ver qual é a origem das nossas provações para entendê-las. And then we want to see how is it that we are supposed to respond when we are in the midst of them because they are coming. E também para saber como a gente vai lidar com elas, enfrentá-las quando elas vierem. Okay, so to start off, look a little bit later in this passage.
Então, para começar, olha um pouquinho depois aqui nessa mesma passagem. Look at 1 Peter 4, look at verse 15. Os versículos seguintes, ali no versículo 15 de 1 Pedro 4. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Okay, so this is kind of interesting. Isso é interessante. What he's saying is some people will suffer because of these things. Ele está dizendo que algumas pessoas vão sofrer por causa dessas coisas. He talks about being a murderer, a thief, an evildoer, a busybody in other people's business. Ele fala sobre ser assassino, ladrão, criminoso ou alguém que se mete na vida dos outros. Okay? And so what is this? O que é isso? Sin. Pecado. Okay? Some people suffer because of their own sin. Algumas pessoas sofrem por causa do seu próprio pecado. Okay, now I've tried to talk a lot about this to you guys. Eu tento falar bastante sobre isso com vocês. Because we don't want to be those people that are always victimists. Porque a gente não quer ser pessoas vitimistas That's always blaming other people for the problems. que sempre estão culpando outras pessoas pelos seus problemas. When we have a problem, we need to accept the responsibility. Quando a gente tem um problema, a gente aceita a responsabilidade. And we need to understand that we are our own worst enemies. E a gente entende que nós somos nossos piores inimigos. Okay, we have an expression in English that we say you shoot yourself in the foot. A gente tem uma expressão em inglês que é você deu um tiro no pé. Okay, imagine like those guys in the Old West, right? And they've got the holsters with the guns on each side. Então imagina aqueles caras no Velho Oeste com os coldres e uma pistola de cada lado. And they try to get it out real quick and have, be able to shoot real fast. E aí ele tem que sacar a arma rápido e atirar no outro cara. But if they didn't do it right, they could easily just shoot themselves right in the foot, right? Mas se ele não tiver muita habilidade, ele pode acabar dando um tiro no próprio pé enquanto faz isso. That's what we do. É isso que a gente faz. We shoot ourselves in the foot. A gente dá um tiro no próprio pé. Man, I told you guys, I'm my own worst enemy. Eu falei pra vocês isso já. Eu sou meu pior inimigo. When I look back on my life when I was a young guy in high school, Quando eu olho pra minha vida quando eu tava lá no ensino médio, okay, I just see like all these problems that I had. eu lembro de todos os problemas que eu tinha. And I could not think of one of them that was totally someone else's fault. E eu não consegui pensar em nenhum que fosse culpa completamente de outra pessoa. In every situation, I had done something, and usually, I couldn't think of anything where I hadn't done something first to initiate a problem that caused some sort of conflict. E em nenhuma das situações eu consegui lembrar de alguma delas em que eu não tivesse feito alguma coisa primeiro que tivesse até causado esses problemas que surgiram pra mim. Okay? How is that? Como é isso? Okay? I am my own worst enemy because of my sin. Eu sou meu pior inimigo, meu maior inimigo por causa do meu pecado. I do so many stupid things, Eu faço tantas coisas estúpidas and then I suffer the consequences of my own sin. e sofro as consequências do meu próprio pecado. So sometimes we're going through a trial, something very heavy, Então às vezes a gente está passando por uma provação, uma coisa bem pesada, and it's all our fault. e a culpa é toda nossa. We did something wrong, A gente fez uma coisa and now errada we're facing the consequences. e agora enfrentamos as And consequências. all we can do is cry out to God and say, God, save me from my stupidity. E a única coisa que a gente pode fazer é clamar a Deus, Deus, me livra da minha estupidez. Okay? That happens, right? Isso acontece. So, this is one of the sources of the problems in our life. Essa é uma das fontes dos nossos problemas na vida. Personally, Pessoalmente, I would say that this is the vast majority of our problems. eu diria que essa é a fonte da maioria dos problemas. Most of our problems are from the consequences of our own sin. A maioria dos nossos problemas na vida são consequência dos nossos próprios pecados. And when we try not to feel so guilty, E quando a gente tenta não se sentir tão culpado and so we try to pass the blame onto other people, e fica passando a culpa para outras pessoas, but really the result is ours. mas na verdade o resultado é nosso. Okay, and this is what we talked about a few weeks ago. We have to have ownership or accountability for our actions. A gente falou disso há algumas semanas atrás, que a gente tem que ter responsabilidade ou até uma prestação de conta das nossas atitudes. Okay, so we just had this conference, the Pastors and Leaders Conference. Então a gente teve agora a conferência de pastores e líderes. And we had a moment that was really stressful with the pastors. E a gente teve um momento que foi bem estressante com os pastores. We're trying to do something a little bit different. We're trying to build something new with the churches. A gente estava querendo construir uma coisa nova com as igrejas e fazer uma coisa um pouco diferente. And there's a conflict that was going on between two of the pastors. E aí rolou um conflito entre dois pastores. And lá. so then we're trying to resolve this. E a gente estava tentando resolver Okay, and I isso. want to tell you guys in advance, E eu quero adiantar para vocês, I was not involved in it. eu não estava envolvido. Because I know you guys are thinking. You guys were like, it's probably Tom. Porque alguns de vocês podem ter pensado, o Tom devia estar No, envolvido I nisso. was trying to be the peacemaker. Não, eu estava tentando I pacificar was a like, situação. blessed are the peacemakers. Amen.
Eu tava tipo, bem-aventurados os pacificadores, amém. Okay? And so we're like, okay, guys, let's talk about this. You know, what happened? What did you say? You know, we're trying to figure this out. Eu tava tipo, não, gente, vamos conversar. O que que você disse? O que que você disse? And then it started to escalate. E aí começou a escalar. And then another one of the guys who had nothing to do with the situation jumps in. He starts attacking this guy, one of the guys. E um terceiro cara que não tinha nada a ver com a história se meteu no meio e começou a atacar um dos dois. And I'm like, hey man, calm down. E eu tava, cara, calma aí. Okay? He keeps going. E ele continuou. And then after a while, I'm like, hey, let him finish. E aí eu tava, espera, deixa You ele know? terminar. And then, they're trying to talk. The guy keeps going. He keeps coming in. E eles estavam tentando conversar e esse cara continuava And interferindo. I'm just getting frustrated with this guy. I'm like, man, we're trying to bring reconciliation and you're just attacking this guy. E eu tava, tipo, muito frustrado com esse cara, porque a gente tá tentando reconciliar uma situação aqui e você tá preocupado em atacar esse outro. And so then what happens? E o que aconteceu? Then I lose my cool. Eu perdi a linha. And I'm like, cut it out, man. What are you doing? Eu falei, para, cara, o que você tá fazendo? Okay? And then everyone's like, whoa. E aí todo mundo fez, Okay? And then it just started, and then from that point on, it just started to build the E tension. aí isso começou a se agravar, e a tensão And then, começou a you know, aumentar. as one person raises their voice, everyone's got to raise their voice higher and higher. E aí quando uma pessoa levanta a voz, todo mundo tem que ir levantando a voz para ser ouvido. And it's a bunch of sinners who are leading churches. E aí é um monte de pecadores que estão liderando igreja. And then all of a sudden I'm seeing as it's getting tense. E aí começou a ficar tenso. And I was like, I think this is all my fault. E aí eu pensei, eu acho que isso é culpa minha. Okay, now maybe it's not all my fault. Talvez não seja tudo culpa But I minha. was like, okay, I told my church you have to take ownership for your actions. Mas eu falei pra minha igreja que você tem que ser responsável pelas suas ações. And so then I was like, whoa, hold up, guys, hold up. E aí eu falei, calma aí, gente, calma aí. And I said, listen, I need to say something. Eu falei, preciso falar uma coisa. I'm sorry. Perdão. I reacted really badly. Eu tive uma reação ruim. I'm sorry that I got mad at you. Eu me perdoa porque eu fiquei bravo com I was você. wrong. Eu tava errado. Please forgive me. Por favor, me perdoa. Okay? Okay, it was okay. Ok. And then all of a sudden I felt like the air just goes shh and kind of like released a little bit. E aí, de repente, aquela atmosfera pesada toda foi baixando e ficou tudo mais Okay, tranquilo. didn't solve the problem, Não resolveu o but it problema, broke the tension. mas quebrou a tensão. Okay, and I thought, man, that was exactly what I was telling my church just a few weeks ago. E aí eu lembrei, eu falei, cara, é exatamente o que eu tava falando pra igreja algumas Not semanas to come in atrás. and say, you know what, I'm sorry, but you're being a total jerk. Não era chegar e dizer, me perdoa, mas você tá sendo um babaca. No. To take on the complete ownership of what I did. Mas assumir a completa responsabilidade do que eu tinha feito. And then what happened is one of the other guys who was in the original conflict, E aí o que aconteceu foi que um dos outros caras que tava no conflito he originalmente, just lowered his guard completely. ele baixou a guarda. And he was just like, you know what, guys? Okay, listen, it's like this. I'm sorry. E ele falou, gente, é isso, me perdoa. Yeah, and all of a sudden we saw a little progress starting to be made. E aí a gente viu que começou a ter um progresso ali. Okay, in the end, the next day we reconciled everything, E aí, depois de um tempo, no dia seguinte, a gente conseguiu uma reconciliação completa. so it's all good. E tá tudo bem. But man, it was tense. Mas foi tenso. And it's our sin that was causing that. E o nosso pecado é que estava causando aquilo. Now, there might have been other factors involved. Talvez tenha outros fatores envolvidos. Maybe there was some sort of spiritual attack going on. Talvez algum ataque espiritual acontecendo. But primarily what was going on is a bunch of sinners trying to resolve an issue. Mas, principalmente, o que estava acontecendo ali era um bando de pecadores tentando resolver um problema. Okay, so this is for us to understand. Então, isso é pra gente entender. The primary source of most of the problems in your life is going to be your own sin. A fonte principal da maioria dos problemas na sua vida é o seu próprio pecado. Therefore, take ownership of your sin. Então, assuma a responsabilidade do seu pecado. Confess that to one another. Confesse uns aos outros. Ask for prayer for one another. E peça oração uns para os Okay? outros. This is going to be the solution to the majority of your problems. Essa vai ser a solução para a maioria dos seus problemas. Okay, now, the second thing that can happen, the second reason you might be going through a trial, Agora, a segunda razão pela qual você pode estar passando por uma provação is in Hebrews. Look at Hebrews chapter 12. está em Hebreus. Olha em Hebreus capítulo 12. Look at verses 6 through 11. A gente vai ler do 6 até o 11. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho é que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem,
para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. So what he says here, another source of tribulations in our life might be the Lord himself disciplining us. O que ele está dizendo nessa passagem é que uma outra fonte de tribulações na nossa vida e provações pode ser o próprio Deus trazendo situações para nos provar. Okay? This is really important for us to understand. Isso é bem importante também que a gente entenda. Because someone's going to go through a trial and they'll be like, this is from Satan. Porque algumas pessoas vão estar passando por provações e falando, isso aqui vem de Satanás. No, it's not. It might be from God. Não é, pode ser de Deus. It might be that God's trying to teach you something and you're just not listening. Pode ser que Deus esteja tentando te ensinar alguma coisa e você está só não dando ouvidos. So, when I was younger, I had this thing. Quando eu era mais novo, eu tinha esse negócio. When somebody irritated me, Quando alguém me irritava, I just avoided that person. eu evitava essa I pessoa. wouldn't talk to them. Eu não falava I com would ela, run away from them. eu fugia dela. So I remember when I was in college, there was a girl who's friend of ours, Então eu lembro que na faculdade tinha uma menina que era amiga nossa. and she'd hang out at her house, everything. E a gente ia na casa dela e tudo mais. Okay? And so she just started driving me nuts. I don't know why. E de repente ela começou a me irritar muito, não sei And so I por quê. just started avoiding her. E eu comecei a I evitá-la. remember one time I was walking on campus and I saw her and I turned around and went the other way. E eu lembro que uma vez eu tava andando no campus e eu vi ela vindo e eu virei e fui pro outro lado. She came to our house. I left. Ela veio pra nossa casa e eu fui embora. I'm just like, I can't handle this girl. I'm going to get out of here. E eu tava tipo, eu não sei lidar com essa pessoa, eu vou embora daqui. But really what's going on is there's something in my heart. Mas o que tá acontecendo de verdade é que tem alguma coisa no meu coração. Why is this person irritating me so much that I cannot be around them? Por que essa pessoa tá me irritando tanto que eu não consigo ficar perto dela? Okay, that's something in me, not her. É alguma coisa em mim, não nela. Okay, now what happened is I left college. Então eu deixei a faculdade. Okay, but then I went to Bible college. E aí fui pro Bible And the College. Lord's like, okay, you want to run away from that girl? I'll bring another one in your life. E aí ele falou, e Deus falou assim: "Ah, beleza, você tá evitando aquela menina, eu vou trazer outra pra And so in incomodar você." Bible college, they pack us in like sardines into these little rooms. E daí lá na faculdade de teologia eles abarrotavam a gente nas salas, So muitos we have, alunos. so we have this little room and they got 8 guys in one room. Então era tipo um quarto e tinham 8 pessoas lá dentro. One bathroom. Um banheiro. So we're all sharing this tiny little space, right? E aí tem 8 pessoas dividindo esse espaço super pequeno. And of course, there's one guy in there, he's driving me nuts. E aí tem um cara lá que tá também me incomodando And I muito. remember at one point I was like, Lord, take him out of here before I kill him. I don't want to kill anybody at Bible college. E eu cheguei ao ponto de falar: "Deus, por favor, me tira daqui, eu tiro esse cara daqui, eu não quero matar ninguém aqui na faculdade de teologia." Okay, but God has him there for a reason. Mas Deus tinha levado esse cara lá por um propósito. He's like, I'm bringing this guy in your life because you want to run away from the other person. Eu trouxe esse cara na sua vida porque você quer fugir daquela outra pessoa. Okay, so we need to work on this area that's going on in your heart. E eu preciso trabalhar essa área aí no seu coração. Okay, you know what happened at the end of the semester? I became like closer to that guy than any of the other roommates. E acabou que no final do semestre eu fiquei mais próximo desse cara do que de qualquer um dos outros Okay, colegas ali. but it continued. Mas continuou. Okay, and so I went to England and I studied there. E daí, depois de um tempo, eu fui pra Inglaterra, estudei lá. Again, 8 guys in little tiny apartments. De novo, 8 caras num apartamento Okay, and bem people start to get pequenininho. on your nerves, E algumas pessoas te irritam bastante. and you start running away from them. E você começa a evitar essas And pessoas. what happened is eventually the Lord brought me to the place where we have an expression in English. I was between a rock and a hard place. E de repente, o Senhor me levou para um lugar que, em inglês a gente tem uma expressão que é entre uma pedra e um lugar muito duro. Okay, and so there was nowhere I could run. Então eu não tinha por onde escapar. And so it's like you're kind of trapped, and then you turn around, and there's the Lord right in front of you. Eu estava encurralado e quando me virei, estava ali o Senhor bem na minha frente. Where are you going to go now? Para onde você vai agora? Okay, and so the Lord, He wants to get some sandpaper, and He wants to just sand you down. Então, parece que às vezes Deus quer pegar uma lixa e ir aparando e lixando você. He doesn't like those sharp edges that you have. Ele não gosta dessas pontas que você tem. And so He wants to come in and make you nice and smooth. Então ele quer vir e deixar tudo bem suave, bem lisinho. But that's a painful process. Mas é um processo And doloroso. so what happens is when you start running away from situations, Então o que acontece quando você começa a fugir de situações, the Lord's going to bring you to a situation where you cannot run away. o Senhor vai levar você para uma situação onde você não pode mais fugir. And it's going to be worse. E vai ficar pior. It's going to be more painful. Vai ser mais doloroso. But He's going to get the job done eventually. Mas em algum momento vai ter esse trabalho concluído. Okay, so here's the thing. Então, esse é o If negócio. God's bringing something on you,
pray about that and say, okay, what is it that you're trying to teach me, Lord? Se Deus estiver trazendo uma aprovação na sua vida, primeiro ore e pergunte, Deus, qual que é o propósito disso? What do I need to change in my life to allow you to make me more like you? O que eu preciso mudar na minha vida para permitir ser mais parecido contigo? What he says here in verse 10, he says that he does it for our profit, that we may be partakers of his holiness. O que ele diz no versículo 10 é que Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. So he's saying he wants to make us more like him. Então está dizendo que ele quer nos tornar mais parecidos com ele. God doesn't get irritated easily with people. Deus não se irrita facilmente com as pessoas. God's not going to run away from people. Deus não vai fugir das pessoas. And so he says, no, you're not acting like me. Let me bring you over here so you can learn to be like me. Então ele olha para você e diz assim, você não está agindo como eu, então volta para cá porque eu quero que você seja mais parecido comigo. And then he says that in verse 11, afterwards, what it does is it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. E no versículo 11 ele diz, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. So he says he's going to do these amazing things through this discipline in your life. Então diz que ele vai fazer essas coisas incríveis através da disciplina na sua vida. Okay? So we have to open ourselves up to what the Lord wants to do. Então a gente tem que estar aberto ao que o Senhor quer fazer. Okay, now, the third reason we might be going through some tribulation A terceira razão pela qual você pode estar passando por is tribulações that maybe Satan's coming against us. é que talvez Satanás esteja contra nós. Okay, what you're going to hear in the majority of people, especially some super, excitable Christians, O que você pode ouvir da maioria das pessoas, principalmente esses cristãos que são muito animados, is that everything is Satan's fault. é que tudo é culpa do diabo. Okay? It's not. Não é. He's not that big. Ele não é tão grande Okay? assim. He's a lot bigger than us. Ele é maior que nós. He could destroy us if we didn't have the Holy Spirit. E se a gente não tiver o Espírito Santo, ele poderia nos destruir. Okay? But he's not that big to just wreak havoc on everyone around the world at the same time. Mas ele não é tão grande a ponto de ir contra todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Okay? But look at what he says in Luke chapter 22. Mas olha o que diz aqui em Lucas 22, Look at verse 31 and 32. versículos 31 a 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. You guys see what's going on here? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Satan comes to God and says, hey God, I want to sift Peter like wheat. Satanás está indo para Deus e pedindo que ele quer peneirar Simão ou Pedro como trigo. What does that mean? O que isso quer dizer? I have no idea. Não faço ideia. Okay? But I know that it's not good. Mas eu sei que não é bom. And that's exactly what happened, right? E é exatamente o que acontece. And Jesus there, he said, I prayed for you E Jesus está ali dizendo para ele, eu orei por so você that you would strengthen in the faith and everything, para que a sua fé não se desfaleça so you can come back to me, right? e você volte para mim. Okay? This is so important for us to understand. Isso é importante que a gente entenda. Okay? I don't know exactly what sifting like wheat means. Eu não sei exatamente o que significa peneirar ou cefar como But trigo. Satan is looking to break us in so many different ways. Mas Satanás está querendo nos destruir em tantas maneiras. And some of the problems in our life will come directly from him or his henchmen. E alguns dos problemas na nossa vida vão vir diretamente dele ou de alguns dos seus servos. Okay? It's a spiritual attack. É um ataque espiritual. Okay? Now, when that comes, what do? Mas quando isso acontecer, o que a gente faz? Okay? Peter, he fell hard. Pedro caiu feio. But then he came back to Jesus. Mas ele voltou para Jesus. Okay? So, when the enemy comes against us, we run to Jesus. Quando o inimigo vem para nós, a gente corre para Jesus. Okay? We'll talk about more of that in just a sec. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a Okay, pouco. but basically what we're seeing here is that there's three sources that I can see in the New Testament Mas basicamente, no Novo Testamento, eu vejo 3 fontes of tribulations that come in our life. de provações que podem vir na nossa vida. Our own sin, Nosso próprio pecado, God's discipline, disciplina de Deus or a spiritual attack. ou ataques Okay, espirituais. now, are we always going to know which one it is? A gente sempre vai saber qual é? No. Não. If something's going on, you're like, okay, God, is this you? Is this Satan? What do I do? Alguma coisa está acontecendo e você pergunta, Deus, é o Senhor, é Satanás, o que eu faço? You might not ever know. Talvez você nunca saiba. But the response that we're supposed to have should be the same. Mas a resposta, a reação que a gente tem que ter nessa situação deveria ser sempre a mesma. Okay, so how do we respond to these situations? Como que a gente responde a essas situações? Look at Hebrews chapter 10, verse 36. Olha em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Okay, he says, you guys need to persevere.
Ele está dizendo que nós temos que perseverar. Okay? He's talking to a group of people who are being heavily persecuted as Christians. O autor da carta está falando para um grupo de pessoas que está sendo severamente perseguido como cristãos. And so he says, "Hey, you guys are suffering. Great. Persevere in the faith." E ele está falando, caras, vocês estão sofrendo, perseverem na fé. And he talks about how there's a promise that's waiting for them at the end. E ele fala sobre essa promessa que aguarda eles no final. That's important for us to keep in mind, right? Isso também é importante para a gente ter em mente. Because if there's nothing at the end, there's no reward, there's no recompense, why are we doing that? Porque se não tem nada no final, se não tem nada depois, uma recompensa, por que a gente faz tudo isso? You know, sometimes we're with our kids. Sometimes when we're with our kids. Às vezes quando a gente está com nossos filhos And we're driving. e a gente está dirigindo And it's far. e está longe ainda, They hate driving long distances. eles odeiam uma viagem muito And longa. they're just like, you know what, Dad, I want to get out of the car. E eles ficam, pai, eu quero sair do carro. And I'm like, yeah, me too. E eu falo, eu também. What am I going to do, right? O que eu vou fazer? There's no reward for them. Não tem uma recompensa para There's eles. no like, hey, well, you want to get out here and wait and we'll come back and pick you up in 3 days? Você quer sair, ficar aqui na estrada, daqui 3 dias eu volto e te busco. You know, you just can't do that, right? Não dá para fazer And isso. so it's just kind of like, hey, bud, you know, suck it up. We'll be there soon. E é tipo, cara, desculpa aí, engole seco e daqui a pouco a gente chega. Okay? That's not how God works. That's not. Não é assim que Deus trabalha. Because God is coming and he's saying, hey, persevere because in the end you'll receive the reward that I promised you. Porque Deus vem para nós e fala assim, olha, persevera porque no final tem uma recompensa aguardando And você. so we have something to look forward to at the end of this trial. Então a gente tem algo pelo que esperar no final dessas And when we provações. think about that, that helps us to persevere through the difficulty. E quando a gente tem em mente essa recompensa, isso nos ajuda a passar por essas dificuldades. Okay? Another aspect of this is Romans chapter 5, which we talked about recently. Um outro aspecto disso está em Romanos capítulo Look at 5, que a verses- gente falou recentemente. Look at verses 3 through 5. Olha ali os versículos 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Okay, so Paul talks here about how we're supposed to rejoice in the midst of tribulation. Então Paulo fala aqui sobre como a gente deveria nos alegrar em meio às tribulações. Okay, again, it's not because Christians are supposed to be masochists Não é que os cristãos deveriam ser masoquistas that we just love pain. e adorar a dor. Okay, now I played a little bit of American football when I was in high school. Eu joguei um pouquinho de futebol americano quando eu estava no ensino médio. I hurt myself so much in 2 years that I quit playing and I never went back to play. Em 2 anos eu me machuquei tanto que foi o suficiente e eu desisti e nunca mais voltei a jogar. It's a brutal sport. É um esporte muito brutal. Okay, but what they do, they try to get you pumped up to play. Mas o que eles tentam fazer é te deixar no ponto para jogar. And so as we're doing our exercise, we're warming up for practice or for games. Então quando você está ali fazendo aquecimento, se preparando para jogar ou know, para um treino, Our coach is yelling at us, trying to get us fired up. o treinador está ali gritando com a gente para deixar a gente agitado. And it's like, what do you think about heat? O que vocês acham de Heat, yeah. do calor? We love heat. A gente ama o calor. What do we think about pain? O que vocês acham de dor? We love pain. A gente ama a dor. You know, that's not what we're talking about here in the Bible. Não é disso que a gente está falando aqui Just na like, Bíblia. yeah, we just love pain, rejoice in it. É, tipo, a gente ama o sofrimento, se alegre nisso. Paul says, no, look at the end result that will come from this. Paulo está falando, olha pro final, pro que isso vai gerar na sua vida. When you're going through some sort of tribulation, Quando você está em algum tipo de tribulação, you need to persevere through it, just like we saw in Hebrews 10. você tem que perseverar através disso, como a gente viu lá em Hebreus 10. As you persevere, Enquanto você persevera, God is working character in you. Deus vai trabalhando o caráter em você. He's sanding those sharp edges right off. Ele está lá lixando aquelas pontas. And what's happening? E o que Man, acontece? you're becoming a better person. Você vai se tornando uma pessoa melhor. You're becoming more like Him. Você vai se tornando mais parecido com Ele. And what happens when we start to develop more godly character? E a gente começa a ter um caráter mais parecido com o de Deus. When that happens, then all of a sudden we start to have more hope. E com isso o que acontece é que a gente começa a ter mais esperança. And hope is a really powerful thing.
E esperança é uma coisa muito poderosa. Because that's supposed to be something that fixes our eyes upon Jesus. Porque deveria ser uma coisa que fixa os nossos olhos em Jesus. Because we hope for the return of Jesus. Porque a gente espera pela vinda de We Jesus. hope for eternal life. A gente espera pela vida eterna. We hope for a new heaven and a new earth. A gente espera por um novo céu e uma nova terra. Okay, and so the more hope we get, the more we fix our eyes on Jesus. Então, quanto mais esperança a gente tem, mais a gente fixa os olhos em And so Jesus. Paul says, man, so when these tribulations come, it's going to bring more hope in the end. E o que Paulo está dizendo é que essas tribulações vão trazer mais esperança para o final. So the basis of all this is rejoice when you go through tribulations. Então, a base de tudo isso aqui é se alegre enquanto você estiver passando por tribulações. Knowing all the good things it's going to produce in you. Sabendo de todas as coisas boas que essa tribulação vai produzir em você. So this is part of our reaction of how it's supposed to be. Então, isso é parte da maneira como a gente deveria responder às tribulações. Okay, now James says almost the exact same thing in James chapter 1. Tiago fala quase a mesma coisa em Tiago capítulo 1. Look at James chapter 1, look at verses 2 through 4. Olha os versículos de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. So again, he says, count it all joy when you fall into various trials. Ele fala, considerem um motivo de grande alegria quando vocês estiverem passando por tribulações. Why? Por quê? Because he says, you know that the testing of your faith produces patience. Porque a prova da sua fé produz perseverança, ou And that paciência. patience is going to have a perfect work in your life. E a paciência vai ter ação completa na sua vida, And it's going to make you a more perfect and complete human being. para que você seja um ser humano mais perfeito e completo. Okay, now the word perfect doesn't mean perfect without sin. A palavra perfeito aqui não significa perfeito sem pecado, But what it means is more complete or more mature. mas significa mais completo ou mais maduro. Man, that's what we all need, right? E é disso que a gente precisa. Okay, now some of us need a little more than others, Alguns precisam mais do que outros, but we all need more maturity. mas todos nós precisamos de mais There was a maturidade. certain point in my life where I started to look at my life and I said, why I always felt like I was like a step behind everybody else. Teve um ponto na minha vida em que eu sempre ficava pensando assim, por que parece que eu estou sempre um passo atrás de todo I feel mundo? like everybody was always ahead of me doing things that I was not interested in. E eu sempre via outras pessoas, né, à minha frente fazendo coisas que eu não estava interessado You know, nelas. boys, they started to like girls, they started talking about girls. Tipo, uns amigos começavam a se interessar pelas meninas e falar sobre garotas. You know, and they're like, oh, I like this girl. Who do you like, Tom? Ah, tipo, eu gosto dessa menina. E And I você, was like- Tom, de quem você gosta? I like baseball. E eu tava tipo, eu gosto de beisebol. Like, I don't like girls. Like, they're weird, you know? As meninas são estranhas, tipo, eu And não these gosto delas. guys were getting into it, and I was still like, I don't know about this, you know? E os caras estavam tipo, eu não sei sobre isso. Okay, now, later on, I was like, no, girls are amazing. I like that. E aí, um pouco mais tarde, eu tava tipo, nossa, eu gosto de garotas. But I was like at least a step or two behind. Mas parecia que eu sempre tava meio atrasado. And I saw that in several different areas of my life. E eu vi isso em várias áreas da minha vida. Okay, and so then my hope when I became a Christian was, okay, now it's time to start growing. E quando eu me tornei cristão, a minha esperança era de que era um momento de começar a crescer. Now I can see that what I was doing was wrong, so let's start doing what's right and start being a mature man of God. Agora eu consigo olhar para o que eu estava fazendo e ver o que era errado, e eu quero fazer as coisas certas e me tornar um homem maduro, um homem de Okay? Deus. Now it's still a work in progress, right? Ainda é um trabalho em andamento. But I don't feel anymore like, man, I'm so far behind everybody. It's my age. Sorry? I don't feel like I'm so far behind. Mas hoje eu não sinto mais como se eu estivesse muito atrás de outras pessoas da minha idade. Okay, this is what we need. É disso que a gente precisa. We need maturity. A gente precisa de We need to maturidade. have our faith growing as we walk with Jesus. A gente precisa que a nossa fé vá crescendo à medida que a gente caminha com Jesus. And how does that happen? E como isso acontece? One of the ways is through trials and tribulations. Uma das maneiras é através de provações e tribulações. And so again, James comes in and he says exactly what Paul said. Rejoice when these things come into your life. Então Tiago diz aqui uma coisa muito parecida com o que Paulo disse. Se alegre quando isso acontecer com você. And then he has the same word. He says, hey, you need to have perseverance. E ele usa a mesma palavra. Você tem que perseverar. So when these things come, whether it's our own fault, whether it's from God, or whether it's from Satan, Então, quando as tribulações vierem, seja por culpa do nosso pecado, seja vindo da parte de Deus, seja vindo de Satanás, the response is always to persevere through it and not run away.
A resposta sempre vai ser perseverar pela tribulação, através da tribulação, e não fugir dela. This will be a sign of maturity, Isso vai ser um sinal de maturidade. and it will also be a form of helping you grow in maturity. E também vai ser uma maneira de te ajudar a desenvolver maturidade. Our natural tendency as human beings is to do what is most comfortable for us. A nossa tendência como seres humanos é sempre fazer o que é mais confortável para And nós. we have seen so many people have conflicts E a gente viu tantas pessoas tendo conflitos, that are really, some of them are very small, e alguns até parecem muito pequenos. and instead of dealing with the conflict, they prefer to run away and go somewhere else. E ao invés de lidar com esse conflito, elas preferem fugir e estar em outro lugar. Okay? That's not the way we're supposed to handle it. Mas não é assim que a gente deveria lidar com as We're coisas. supposed to handle conflict like adults, A gente deveria lidar com conflito como adultos, talk about things, work through our problems, conversar sobre as coisas, lidar com nossos problemas and allow those situations to make us better. e permitir que essas situações nos tornem melhor. Okay? One of the ways that it makes us better Uma das maneiras que isso faz da gente melhor is when we have that ownership of our responsibility in the conflict. é quando a gente assume responsabilidade da nossa parte nesses conflitos. Okay? So if we can look at it and say, okay, what did I do in this situation? What can I apologize for? Então, quando a gente se pergunta o que eu tenho a ver com isso, qual é a minha responsabilidade, o que eu posso fazer para resolver isso, Then maybe we can look at my life and say, why did I respond like that? That was pretty negative. e aí você pode olhar para a sua vida e falar assim, mas por que eu agi desse jeito então? Isso foi muito errado. And we can start to pray about those areas that are really lacking in our lives. E começar a orar sobre essas áreas que estão em falta na nossa And so vida. then that is going to make more growth, more maturity in our lives, right? E isso vai trazer mais crescimento e maturidade na nossa vida. Okay, so this is really important thing for us to understand. Isso é uma coisa bem importante para a gente entender. All of us will go through trials. Todos nós vamos passar por tribulações. All of us. Todos nós. If you're not going through one now, there's one coming. Se você não está em uma agora, tem uma vindo. But you have to have the right perspective. Mas você precisa ter a perspectiva certa. It's not how can I get out of this the fastest way possible. Não é como eu posso me livrar disso o mais rápido possível. It's more, okay, what is God trying to teach me through this? Mas é o que Deus quer me ensinar com isso. And how can I be more like Him? E como eu posso ser mais parecido com Ele. That's God's goal. É esse o objetivo. Okay? God wants to make you more like Him. O objetivo de Deus é fazer você mais parecido com It's Ele. called sanctification. Isso é santificação. He's like, man, I want to make you a better human being. Eu quero que você seja um ser humano melhor. Okay? And that's what the world needs, right? Sorry? That's what the world needs. E é isso que o mundo precisa. We need better human beings. Precisa de seres humanos melhores. We're going downhill pretty fast here, A right? gente tá tipo ladeira abaixo muito rápido. Okay, now, one last point here. Então, o último ponto aqui. Okay? Look at Hebrews chapter 5, verse 7 and 8. Olha em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. We're going to see something that I think is really powerful to help our perspective in the midst of tribulation. A gente vai ver uma coisa que eu acho muito poderosa para nos ajudar em meio às provações e tribulações. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àqueles que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. It says here that Jesus went through a lot of stuff. Aqui diz que Jesus passou por muita coisa. I mean, a lot. Tipo, muito. He went through a lot more than any of us have been through. Ele passou por muito mais do que qualquer um de nós pode ter passado. And what it says is that through that suffering, E o que diz é que, através desse sofrimento, Jesus learned obedience to God. ele aprendeu obediência a That's Deus. powerful. Isso é The poderoso. Son of God needed to learn obedience. O Filho de Deus precisou aprender obediência. Yeah, even he needed to learn it. Sim, até ele precisou aprender. How much more all of us? Quanto mais a gente. And so as he goes through his suffering, he's just trying to be obedient to God and do exactly what God had in his plan. E enquanto passa por essas provações, esse sofrimento, o Filho de Deus busca sempre estar no centro da vontade de Deus e saber qual é o plano do Pai para ele. And that's the same thing for us. E é a mesma coisa pra gente. Jesus sets a perfect example for every one of us. Jesus deixou o exemplo perfeito para cada um de That we nós. go through suffering with character, with dignity, Que a gente passe pela tribulação e sofrimento com caráter, com dignidade and we do it for the will of God. e pela vontade de Deus. And so then we're there saying, okay, God, what do you want to do? Então, Deus, o que o Senhor quer fazer? How do you want to change me? Como o Senhor quer me transformar? How can I be more like you? Como eu posso ser mais parecido com você? And he's saying, man, if you guys become more like me, I can use you more for my kingdom.
E ele diz, se vocês forem mais parecidos comigo, eu posso usar você mais para o meu reino. Because that's the ultimate goal, right? Porque esse é o ponto final, né? It's not just like, hey man, look how much I'm like God, I'm amazing. Não é tipo, olha como eu sou parecido com Deus, eu sou incrível. No, it's like, hey, make me more like you so that I can reach the people that you want to reach. É mais tipo, me faça parecido contigo para que eu possa alcançar pessoas que o Senhor quer alcançar. Okay, so tonight I want you to we're gonna have a little time of prayer about this. Hoje à noite a gente vai ter um tempo curto de oração sobre isso. And we're just gonna pray for whatever's going on in our lives. E a gente vai orar sobre o que quer que esteja acontecendo nas nossas Okay? vidas. Again, maybe you're not going through anything right now, E talvez você não esteja passando por nada agora. but you will be very soon. Mas você vai em breve. Okay? And if you're going through something hard, E se você estiver passando por algo difícil, ask the person next to you to pray for you. pede para a pessoa do seu lado orar por você. And open your heart to see what does God want to teach you through this. E para abrir o seu coração para entender o que Deus quer te ensinar através disso. And although I'm sure it's hard, E embora eu saiba que é difícil, we're not trying to diminish what you're going through, a gente não quer diminuir o sofrimento do que você está passando. but see if there's a way that you can rejoice in what God's doing. Mas buscar uma maneira de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Knowing the perspective that we should have, seeing the end result. Sabendo que a perspectiva que a gente tem que ter disso é de ter esperança no resultado final. Okay? And then at the end, we'll finish this with time of worship, E daí a gente vai encerrar com outro tempo de louvor. and we'll have communion in the back. E a gente também tem a ceia lá no fundo. Okay? But let's turn to one or two people next to you, pray, Mas se vira aí para a pessoa que está ao seu lado, uma ou duas pessoas, and let's e pray for ora more, com elas. sorry, and let's pray for more godly character, E vamos orar para que a gente tenha um caráter de Deus, for more perseverance through the midst of our trials, mais perseverança em meio às nossas and tribulações. for us to have a more open heart to